mais um vídeo. O dia vai amanhecer. Hoje são 2 de março de 2024, 5h40 da manhã, e eu estou indo para o meu trabalho. Então, hoje o assunto vai ser um pouco mais rápido aí. E eu posso dizer que eu sempre fui muito abençoada, e eu me sinto abençoada aqui no Canadá também, viu? Abençoada por ter conquistado um emprego durante os meus estudos que foi um emprego razoável e que até hoje eu tô nele. Já fazem 4 anos e meio que eu trabalho numa cafeteria em Ottawa, tipo Starbucks. E essa cafeteria ela já me trouxe bastante alegria. Tenho vários colegas de trabalho que são super legais. Então, assim, eu tava desde o princípio tentando ter uma conciliação de tudo, né? Porque quando você vem pro Canadá para estudar, na época que eu vim em 2018, e eu fiz um curso de 2 anos aqui no Canadá, um curso de marketing, e eu precisava estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, o meu trabalho, meu visto minha permissão de trabalho, ela só me permitia, na verdade, aí cerca de 20 horas só. Mas às vezes eu mal conseguia fazer 12 ou 16, porque o college era muito puxado. Eu não tinha tempo para trabalhar durante a semana. Então, às vezes, meu shift era de 3 horas, 4 horas. O que eu acho interessante aqui no Canadá é a diferença, né, do Brasil. No Brasil, o povo pensa muito em CLT, o povo pensa muito em ter os direitos, mas, na verdade, pessoal, eu gosto do estilo aqui do Canadá, de ter essa flexibilidade para você trabalhar, horários para você trabalhar. Então, assim, o que eu digo que eu fui muito abençoada com relação a isso, porque quando você está no college, você tem que ter flexibilidade para trabalhar, né? Horário para trabalhar. Então, essa cafeteria, na verdade, foi uma das que me proporcionou mais essa flexibilidade. Eu já trabalhei em mais outros 2 lugares, que eu posso dizer assim, que tinha flexibilidade, mas eles mal me davam horas, né? Então, no período do verão, eu poderia trabalhar full time, e eu ficava catando shift daqui e dali para poder juntar tudo e ter uma grana melhor, né? Para poder manter as coisas aqui. Mas com relação a trabalho, essa flexibilidade aqui no Canadá, de você às vezes trabalhar por contrato, você trabalhar por horas, eu acho que isso dá uma flexibilidade gigante pra gente. Você não tem todos aqueles direitos cobertos pelo Brasil. Tem empresa que te dá plano de saúde, né? Seguro de saúde, aliás, te dá seguro dentário. Mas igual a minha, atualmente eles abriram uma oportunidade para ter essa questão do seguro de saúde. Só que eu não quis aplicar porque o esposo já tem o dele, então não fazia nenhum sentido. Isso é descontado do seu salário. Então eu não quis fazer parte, mas quem quer, é uma oportunidade muito boa, ajuda bastante. Então, assim, trabalhar aqui no Canadá por horas é uma coisa muito, muito interessante. Você não fica presa a um trabalho só. Você pode trabalhar part-time, pode trabalhar em mais de um trabalho. E se você quiser sair de um
e ficar com outro ainda te dando um apoio financeiro, né? Até você encontrar um novo trabalho, isso te ajuda bastante. Então, agora depois de ter feito o curso de marketing, né? Já vai fazer aí 4 anos que me formei. O que acontece é o seguinte, pessoal. Eu sou formada no Brasil em administração de empresas, voltada para a área de comércio exterior, que não deixa de ser uma administração. E sou formada com pós-graduação em marketing também. Então, na época, eu escolhi fazer marketing porque muita gente falava comigo: você tem que fazer um curso parecido com a área que você tem formação, para eles te darem toda a facilidade para você ser aprovado e tal. Só que ninguém nunca falou assim: Fernanda, você, ou para qualquer outra pessoa, né? Em geral, assim, nos vídeos sobre o Canadá, ninguém nunca falou: você pode chegar no Canadá e conversar com seu college, mudar o curso depois que você já teve seu visto aprovado. Você pode escolher uma outra área que você queira estudar. Eu acabei me embarcando nessa, fiz o curso de marketing, foi muito puxado, porque era um curso técnico, né? College é para quem quer fazer um técnico. Não foi tão assim abrangente como foi a pós-graduação, que a pós-graduação ela abrange, te dá pinceladas, né, das coisas. Aqui não, foi um curso técnico. Então, assim, no meio do curso eu não estava agradando muito, mas eu acabei decidindo por terminar, porque senão ia estender mais um tempo e haja grana para isso, né? Mas daí, pessoal, eu me formei, depois veio pandemia e eu fui continuando trabalhando nessa cafeteria que eu trabalho. Então, o que acontece atualmente? Meu salário, ele às vezes, ele não é compatível o que eu ganho agora com o salário para assistente administrativo, analista administrativo aqui no Canadá. Porque o que eu caí na real foi que essa parte do administrativo, para quem tem administração e quer trabalhar nessa área, os salários não são muito atrativos, sabe? Começa aí na faixa, às vezes, de $18, que é o mínimo. E acho que é isso mesmo, o mínimo agora. E o salário que eu tenho atualmente, né, na cafeteria, cobre todos os meus gastos. Eu tenho um salário que eu posso considerar que é razoável, né? Então, assim, quando eu vou procurar para a área de administração algum novo emprego full time, primeiro que os part-time são os que mais aparecem, né? As empresas, elas preferem te contratar part-time, com o tempo você vai ficando lá, você pula para o full-time. Você conversa lá com eles e tudo, se você for um profissional legal, eles abrem a porta para você. Mas daí meu salário, ele ficou meio que assim, sem estar muito ligado, ele está acima um pouco do salário de administração. E eu fico naquela coisa, né, entre a cruz e a espada, para decidir: saio da cafeteria para trabalhar na minha área, ou eu continuo aqui. O que está acontecendo hoje em dia é que está havendo uma cobrança do meu corpo, né? Porque o corpo uma hora cobra. A mente está descansada. Eu escolhi esse trabalho justamente porque a mente fica descansada. Mas agora, com a posição que eu estou também de supervisão, os dois se cansam. Mas eu ainda estou naquele dilema, porque deixar um trabalho full time, né, com o salário que eu tenho para trabalhar, às vezes um part-time ou um full-time de administração, não é uma coisa que eu acho muito válida, né? Mas, então, pessoal, eu continuo essa conversa num próximo vídeo, porque eu já estou praticamente chegando aqui no meu trabalho. Foi bem pertinho aqui de casa. Quando não tem trânsito, é coisa de 10 minutos, 15 minutos, eu estou chegando em casa. Mas é isso aí.
esse assunto com vocês. Dê o like se você gostou desse vídeo. Aproveite para se inscrever no meu canal, que eu vou trazendo mais aí novidades, mais assuntos sobre o Canadá com vocês, ok? Um beijão a todos e até mais.